Vamos falar sobre as repercussões do memorando de entendimento. Ontem à noite a gente conversou sobre o conteúdo e agora estão surgindo as reações, tanto nos Estados Unidos quanto no Irã. E hoje o J.D. Vance falou com a imprensa, basicamente comentando o memorando e respondendo perguntas. Uma das perguntas estava relacionada a uma matéria do Axios, que dizia que o Netanyahu estaria furioso de alguma forma por causa do memorando. Então aqui está o que o J.D. Vance disse. Mas eu acho que a disputa está tão séria, Nemethvent, pela forma como os israelenses estão pressionando o governo Trump. Aqui está o que o J.D. Vance disse. Eu não quero entrar em hipóteses que possam afundar o acordo, porque eu acho que a expectativa do presidente é que todos os nossos amigos, os israelenses, os árabes da região, trabalhem juntos e realmente levem esse acordo até o fim. Agora, eu vi a reportagem do Axios dizendo que o Netanyahu está furioso. Isso não reflete as conversas que eu tive com ele, mas talvez ele esteja dizendo algo para outra pessoa que não disse para mim. O que eu posso dizer, e isso realmente me incomoda, é que a gente tem visto pessoas dentro do gabinete do Bibi que saíram publicamente para atacar o acordo e, de certa forma, atacaram de maneira bem pessoal o presidente dos Estados Unidos. E acho que a minha mensagem para eles seria dupla. Primeiro, Donald J. Trump é o único chefe de Estado em todo o mundo que, neste momento, demonstra simpatia pela nação de Israel. E ele, por acaso, é o chefe de Estado da maior potência do mundo. Se eu fizesse parte do gabinete do governo israelense, talvez eu não estivesse atacando o único aliado poderoso que ainda tenho em todo o planeta. E a segunda mensagem que eu deixaria para alguns desses ministros, o Bibi, para ser justo, não seguiu por esse caminho, mas para alguns desses membros do gabinete em Israel, que estão atacando o presidente dos Estados Unidos, o que eu diria é o seguinte: nos últimos 3 meses, 2/3 das armas defensivas que protegeram o seu país foram construídas por mãos americanas e pagas com o dinheiro dos contribuintes americanos. O problema de Israel não é Donald J. Trump. E qualquer pessoa em Israel que acha que o maior problema do país é o presidente dos Estados Unidos precisa acordar e encarar a realidade da situação em que o país se encontra. Muito obrigado a todos. Cara, essa foi uma declaração enorme, enorme mesmo, do J.D. Vance. Acho que foi a fala mais forte até agora sobre a situação em Israel. Sim. E a gente estava falando sobre isso. E você, Larry, o que acha de ver esse pessoal começando a levar a sério o que está acontecendo? Não, olha, é a verdade. Israel está agindo como uma criança mimada, achando que pode dizer o que quiser, fazer o que quiser com Donald Trump, sem nenhuma consequência. E sabe, o Trump, eu acho que finalmente está ficando de saco cheio disso e disse, eu não preciso aguentar isso. Então, sabe, isso foi basicamente uma ameaça velada. Mas depois, numa conversa privada, eles podem deixar a ameaça bem direta. Se vocês não cooperarem com a gente, se não retirarem as tropas do sul do Líbano, se não pararem os ataques, a gente vai cortar todo o apoio. Eu já sei que o chamado Comando Aéreo do Comando Central está trabalhando freneticamente agora para começar a trazer de volta todas as aeronaves americanas que foram enviadas para a Jordânia, para Israel e para outras bases no Golfo. Eles estão recolhendo tudo. E à medida que esses aviões começam a sair, isso também vai deixar bem claro para Israel que, olha, vocês estão por conta própria. Se quiserem continuar provocando uma guerra, tudo bem, comecem uma guerra, mas não estamos com vocês. Larry, o que você entende disso? Porque não é sobre o J.D. Vance, é sobre o próprio Donald Trump também. Ele veio a público e disse, você vai atrás do Hezbollah, mas não vai bombardear um prédio inteiro, um prédio residencial, matando todo mundo só para atingir 1 ou 2 comandantes ou forças do Hezbollah. Certo.
Onde eles estavam antes? Eles estão recebendo mais relatos agora? Ou o Donald Trump estava de alguma forma isolado antes, sem saber o que estava acontecendo? Ou será que ele está mudando o tipo de discurso dele? Não, não. Quer dizer, eles sabiam o que estava acontecendo antes. Só decidiram se afastar de Israel. É bem simples. E os israelenses, para ser sincero, acho que ficaram chocados com isso. Eles não esperavam. Tipo, ei, a gente achava que era amigo. Pois é, não mais. Essa parceria acabou. Não é sobre Israel, Larry. Eles estão usando os podcasters deles nos Estados Unidos, os podcasters sionistas, como Mark Levin e Ben Shapiro. Você vê o Ted Cruz aparecendo e falando, indo contra o memorando de entendimento. Aliás, para ser sincero, esse memorando não significa muita coisa. A reação está exagerada, na minha opinião. The reaction is too harsh, in my opinion. Bom, ninguém está ouvindo eles mesmo, né? Quero dizer, o público do Levin está diminuindo, o do Ben Shapiro também caiu. E, sinceramente, acho que isso entrou nos cálculos do Donald Trump. Ele percebeu que esses caras não são tão populares assim, afinal. Então, provavelmente, eles vão ter que prestar mais atenção na gente. Ou a gente pode simplesmente ignorar, porque não é como se eles tivessem uma audiência enorme. J.D. Vance disse que 2/3 das armas que eles usaram, basicamente, os mísseis dos caças e os interceptores, vieram dos Estados Unidos. Isso significa que vieram dos Estados Unidos durante a guerra ou antes da guerra? Ou... Acho que isso não fez diferença. Quer dizer, ele está dizendo que o apoio total dos Estados Unidos, 2/3 do que Israel usa, vem dos Estados Unidos. Deixa assim, eu acho. Deixa por isso mesmo. Mas pelo que eu entendo, todos eles vêm dos Estados Unidos. O que eu quero saber é, eles estão produzindo interceptadores. Sim, eles produzem o Davis Sling e o Domo de Ferro. Quer dizer, Israel também produz o Patriot Pac-3. Mas foi a isso que o J.D. Vance estava se referindo. Se a gente somar todo o armamento que os israelenses estão usando, dá para dizer que 2/3 vem dos Estados Unidos. Mas isso também quer dizer que Israel ainda fabrica ou fornece 1/3 por conta própria. Sabe o que é impressionante no que está acontecendo agora? Não são só os republicanos, que são totalmente esses caras sionistas, mas também dá para ver democratas se manifestando contra o acordo. Eles criticavam o Donald Trump por causa dessa guerra e agora estão atacando ele porque está tentando fazer algum tipo de acordo. Pois é. Quer dizer, de novo, não é nenhuma surpresa. Eles também são comprados e financiados por Israel. A maioria dos membros do Congresso recebe dinheiro do AIPAC. Um dos poucos que não recebeu foi o Thomas Massie. E sabe, alguns outros membros já aprenderam essa lição. Eles pensam, melhor não enfrentar o dinheiro israelense. Mas a opinião pública está mudando. Em algum momento, eu acho que Israel percebe, digamos assim, que o recado já está dado. E eles schreien vom futuro forte nos stewards, público americano. Eu acho que algo muito grande está acontecendo, Larry, nos Estados Unidos, em relação a Israel e ao que está acontecendo nesse relacionamento entre os dois países. Porque se eu tivesse que citar os secretários de Estado mais sionistas dos Estados Unidos, eu diria Antony Blinken e Hillary Clinton, os mais sionistas. Ou o Mike Pompeo, aliás, também seria um deles. E eu nunca imaginei que um dia a gente fosse ouvir esse tipo de objeção, por exemplo, da própria Hillary Clinton, quando o assunto é Israel. E ela disse, não sei se você viu a última entrevista dela, ela está criticando o modo como Israel está agindo. Certo. É algo novo. Quando ela vai tão longe assim, isso significa muito na minha opinião. Olha só o que ela disse, Larry.
said, Larry. Olha, você está absolutamente certo. Quando eu era secretária, era um tema constante, sabe, do Netanyahu e do governo dele na época, com o então ministro da Defesa, Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro. Era incansável, uma pressão constante. Eu me lembro. O que ele dizia para você? O quê? O que ele diria para você? Ele basicamente dizia: vocês precisam nos apoiar num ataque ao Irã. E naquela época, entre 2009 e o fim de 2012, a gente tinha mais capacidade do que Israel em vários aspectos para fazer isso. Então era uma discussão constante. Eu me lembro de um dia em que passei horas ao telefone com o Ehud, com o Bibi, com outros também, e eles diziam coisas como: nossos aviões estão na pista. Eu respondia: bom, boa sorte, quer dizer, ótimo. Claro, porque foi notice, right? Inermais das Jeden Vorver, se não no ar. Mas estavam lá na pista pronto para decolar, entendi. Mesmo que estivessem no hangar, na verdade estavam na pista. E sabe, a gente acabava dizendo umas coisas. Você está dizendo que foi manipulado o tempo todo. O tempo todo. Quer dizer, por um aliado que recebe uma quantidade enorme de ajuda. Claro, é lógico. E olha, o Bibi tá obcecado. Eu acho que esse tipo de entrevista é muito importante. Quando a gente lembra da história dessas pessoas e de como elas falavam sobre Israel há 1 mês, 2 meses atrás, dá pra ver a diferença. Eu ouvi uma das entrevistas dela. Ela estava totalmente apoiando Israel. Não queria chamar o que está acontecendo em Gaza de genocídio, nem nada parecido. E agora ela está se voltando contra Israel e contra o jeito que Israel está agindo. Acho que eles perceberam, de alguma forma, o quão séria foi a guerra contra o Irã na Ásia Ocidental. É por isso que agora estão aparecendo e dizendo que isso é o fim. A pergunta é: você vai ficar preso nisso? Ou vai se salvar do que Benjamin Netanyahu ou Israel quer que você faça? Benjamin Netanyahu or Israel wants you to do. Appears to be what she's saying. Quer dizer, parece que é isso mesmo que ela está dizendo. É algo importante, mas eu não acho que seja tão importante assim, simplesmente porque não vai ter grande alcance. Pessoas como eu e você, que acompanham as notícias de perto, vão dizer: poxa, isso é enorme. Mas o público em geral lá fora não vai dar muita atenção para ela. Mas olha, eu acho que dá para entender que há uma mudança acontecendo. Só que ainda não é a mudança de peso que precisaria acontecer. Porque, de novo, o que a gente está vendo é que o Trump está sendo muito criticado pelos dois lados, por ter feito esse acordo com o Irã. Então, se ele tivesse sendo elogiado, isso mostraria que a maré virou contra o Irã. Mas não é o caso. É quase como se as pessoas estivessem dizendo: por que a gente está abandonando o nosso aliado mais próximo? É esse tipo de reação. Mas qual é a principal origem? Qual é o principal motivo dessa crítica, na sua opinião? Até agora, nada aconteceu. Existe um documento circulando por aí, e a única coisa que aconteceu ontem à noite foi que, à meia-noite, eles suspenderam as sanções sobre o setor de petróleo e energia do Irã, que já estavam vendendo antes dessa guerra começar. Mas qual deles? Eu não tenho certeza de quem estava dizendo o quê. Qual é o principal motivo dessas pessoas irem atrás do governo Trump? Você diz que elas... O principal motivo é que eles acham que estão abandonando Israel. Esses políticos que foram comprados e pagos por Israel veem isso como um abandono, uma traição a Israel. Não tem mistério, cara. O que eles querem? Como assim? Então qual é a solução? Eles realmente querem voltar para a guerra? Por que você acha que eles teriam uma solução? E por que você acha que eles estão pensando de forma racional sobre isso? Quer dizer, você consegue me mostrar alguma evidência de que eles já pensaram nisso de verdade? Que mostraram ter um raciocínio coerente? Não.
É só um monte de bobagem simplista. Eu vejo gente dizendo, a gente devia ter entrado por terra. Tá bom, mas até caras com experiência militar. Você pensa, como assim? Me explica essa. Explica. É caromanthequia nerilathal, diz Hathabigis, dizem que os escudos acknowledged no norte do Iraque. Olha, eu acho que esse relatório é completamente falso para começar. Porque, para fazer uma operação dessas, os curdos teriam que ter toda uma cadeia logística. E isso é coisa grande. Se eles fossem invadir o Irã com qualquer tipo de força real, precisariam de um jeito de garantir o reabastecimento, comida, água, munição. E também precisariam de um plano de evacuação médica que realmente funcionasse, se fosse algo em larga escala. Não tem a menor chance de eles terem isso. Nenhuma. Agora, lançar um ataque rápido, invadir uma cidade ou uma vila na fronteira com o Irã, isso sim é possível. Mas tentar entrar de verdade, ocupar território iraniano e manter o controle, eles seriam eliminados em 1 ou 2 dias. Eles simplesmente não conseguem. Eles não têm capacidade de se sustentar, porque isso exige toda uma logística por trás. É isso que essas pessoas não entendem. Sabe, a maioria das pessoas, elas acham que o frango que comem, aquele que compram no mercado, já existe daquele jeito. Não percebem que era uma ave viva andando por aí, que precisou ser abatida, cortada e preparada até ser colocada numa bandejinha de isopor, embalada em plástico e levada para o freezer. O motivo de eu estar perguntando isso, Larry, é o seguinte. Vamos supor que os Estados Unidos, vamos supor que o Donald Trump não apresente esse memorando de entendimento. Qual seria a alternativa para eles? Bom, já saiu. Então o que você quer dizer com não sairia com isso? Não, eu diria o seguinte. Essas pessoas que são contra os acordos de cooperação, qual é a alternativa então? Qual seria a opção no lugar do acordo para essas pessoas? Por que é que você acha que iam supor que existe uma alternativa? Então, continuar na luta significa que foi o Donald Trump quem disse isso. Eu acho que o principal motivo foi mencionado ontem por ele. Estamos a 4 semanas das reservas de petróleo, a 4 semanas de ficarem totalmente esgotadas. And that is an imperative. Existe algum tipo de comunicação entre o governo Trump e essas pessoas? Cara, de novo você fala como se essas pessoas fossem racionais, como se fossem lógicas, como se estivessem ali analisando os fatos e dizendo, é verdade, a gente não tem os recursos militares para fazer isso, e se continuar nesse caminho, vamos acabar enfrentando uma catástrofe econômica. Então precisamos deixar de lado a parte militar e focar em resolver a parte econômica. Mas não é assim que eles pensam. Então sim, o que eu estou dizendo é, não parte do princípio de que eles estão pensando dessa forma, porque não estão. Eles fazem exatamente o contrário. Eles acham que não vai haver consequência nenhuma. E é isso que para mim é o mais chocante em tudo isso. A propósito, a Fox News está jogando completamente a favor dos israelenses neste momento. De alguma forma, eles estão conseguindo. Você ficou surpreso com isso? De jeito nenhum. Eles estavam apoiando Donald Trump. Quer dizer, meu Deus, isso é assim há, 26 anos. Então é como se alguém ficasse surpreso e dissesse, meu Deus, eu olhei pro meu cachorro macho e ele estava lambendo as partes dele. É isso que cachorros machos fazem, tá? Você acha que Israel vai, fazer alguma besteira, na sua opinião? Porque tem 2 coisas que, acho eu, a gente aprendeu recentemente com a Laura Loomer e o Naftali Bennett, lá em Israel. Os 2 estavam falando que um novo 11 de setembro
pode acontecer nos Estados Unidos, que o islamismo vai fazer algum tipo de operação dentro dos Estados Unidos. Isso pode mudar completamente toda a situação do que está acontecendo na Ásia Ocidental. Ameaça de bandeira falsa, algo tipo? Certo. E por que, entre aspas, o Islã faria isso nos Estados Unidos? Eu não sei. Por que eles estão na fronteira com o Irã, no norte, no Kurdistão iraquiano? O novo grupo, o ISIS, foi formado pelos britânicos e pelos franceses. Eles estão na fronteira com o Irã, no Kurdistão do Iraque. 2 semanas atrás, eles chegaram ao poder. Disseram, estamos aqui, queremos invadir o Irã. As mesmas pessoas podem fazer alguma coisa. Tá bom, deixa eles invadirem. Você entende o que é preciso para sustentar uma invasão? Quero dizer, pensa bem, isso significa avançar como? A pé ou com veículos? Se for com veículos, eles precisam de gasolina ou diesel para continuar rodando. De onde viriam esses tanques de combustível? Eles já deixaram esses veículos prontos e posicionados antes? Não tem como fazer isso sem o Irã saber, porque o Irã tem acesso à inteligência russa e chinesa que mostraria tudo isso para eles. Então isso não aconteceu. É só mais desinformação do Ocidente, tentando distrair, assustar, sei lá. Mas os curdos têm, quer dizer, eles têm capacidade de lançar ataques além da fronteira, dentro do território iraniano? Tem. Mas só o que a gente chamaria de uma incursão, um ataque rápido. Entram, matam algumas pessoas, colocam fogo em algumas coisas e fogem. O que estamos discutindo aqui é se eles têm capacidade de entrar com, digamos, 5.000 homens, ocupar uma área, defendê-la e impedir o Irã de controlar essa região. Não, eles não têm essa capacidade. Eles estão sendo treinados pela CIA. E isso por si só já mostra que eles não têm essa capacidade. A CIA tem um histórico excelente de estragar completamente esse tipo de operação.